Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Imagina só a seguinte situação. Tem uma pessoa se preparando para uma prova de concurso. Uma prova super específica de alto nível. O material de estudo está todo ali na mesa. E a pergunta que fica no ar não é só o que eu tenho que estudar. Não. A pergunta é como é que a banca examinadora pensa. Sabe? Qual é a lógica por trás do que separa quem passa de quem não passa? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é exatamente a proposta do material que a gente tem em mãos hoje. Exato. Não é um guia de conteúdo comum. O que a gente tem aqui é uma análise didática e um simulado, tudo focado no concurso para psicólogo do Hospital da Criança de Brasília, o HCB. Isso. Então a nossa missão aqui hoje é mergulhar fundo nesse material e tentar extrair o que ele chama de raciocínio esperado pela banca. Exato. Não é só revisar conteúdo, é tentar decifrar essa linguagem de prova, sabe? Entender por que certas respostas são as corretas e o que isso diz sobre o perfil do profissional que o hospital está procurando. Perfeito! Então vamos começar a desvendar isso. Vamos lá. E o ponto de partida de tudo, segundo o material, é a base do sistema, o SUS. O que já é interessante, porque a primeira coisa que vem à mente quando se fala de SUS em concurso é decorar lei, portaria, data. Pois é, decoreba pura. Mas a abordagem aqui parece bem diferente. O material bate muito na tecla de que a banca não quer decoreba, que é a compreensão do SUS como um modelo organizador da prática profissional. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a prova quer ver o SUS em ação, não na teoria. A banca não vai perguntar o número da Lei 8080. Certo. Ela vai criar um cenário clínico onde você precisa aplicar os princípios do SUS. O material detalha isso muito bem. Por exemplo, o princípio da universalidade. Ok. No contexto do Hospital da Criança, isso significa que toda criança tem direito ao cuidado psicológico, sem exceções. Então não é só sobre ter a carteirinha do SUS, é sobre o acesso real ao cuidado psicológico, não importa o diagnóstico, o tempo de internação. Ou a condição social, exatamente. E aí vem a integralidade, que às vezes é um conceito meio abstrato, né? Sim, bastante. Aqui ele vira uma coisa concreta. Integralidade é entender o sofrimento psíquico é parte do processo de adoecer. A escuta psicológica não é um extra. Não é um luxo, ou seja, não é um serviço a mais, mas parte fundamental do tratamento tão importante quanto a medicação. Precisamente. E o que é crucial, a família é vista como parte do cuidado. Não se trata a criança isolada. E por fim, a equidade, que é quando o psicólogo ajusta a intervenção para vulnerabilidades específicas. Tipo uma criança com doença crônica, uma família em situação de pobreza. Isso. Ou um caso de suspeita de violência. É a prática adaptada para a realidade de cada um. O material até traz uma questão típica que resume bem essa ideia. A pergunta é: a atuação do psicólogo hospitalar no SUS contribui para a integralidade do cuidado quando? E a resposta certa, a C, é: considera a criança, a família e a equipe como eixos do cuidado. Percebe a lógica? As outras alternativas são justamente a visão que a banca não quer. A letra A fala em se restringir à avaliação. A B em atuar só por encaminhamento médico. São visões fragmentadas. Isso. Todas focadas num único aspecto. A resposta correta é a única que mostra uma visão articulada, sistêmica. Entendi. A armadilha é responder de forma compartimentada. A banca quer ver a conexão entre tudo. E seguindo essa linha, o material avança para a Política Nacional de Humanização, a PNH, e faz uma distinção que me chamou muito a atenção. Humanização não é gentileza. Essa é uma das armadilhas mais clássicas, né? A banca não está avaliando boas maneiras. Espera aí. Como assim não é gentileza? Isso soa bem contraintuitivo. A gente sempre associa a humanização com ser mais gentil. Claro, mas essa é a resposta do senso comum, não a resposta técnica. A PNH, como o material mostra que é cobrada, é uma tecnologia leve. Uma tecnologia? Sim. Uma estratégia clínica e de gestão com métodos e objetivos. É uma ferramenta de trabalho para reduzir o sofrimento institucional e qualificar a adesão ao tratamento.
E dentro disso, tem um conceito que parece ser o coração da ideia: a clínica ampliada. O que é isso no dia a dia do hospital? A clínica ampliada é a PNH em ação. É quando a gente desloca o foco da doença para o sujeito que adoece. Certo. O psicólogo vira uma peça-chave aí. A função dele, muitas vezes, é traduzir as demandas subjetivas da criança e da família para a equipe. É ajudar a entender por que uma criança não quer comer, sabe? E, fundamentalmente, facilitar decisões compartilhadas. Não é mais o médico decidindo tudo sozinho. É uma construção coletiva, que inclui a família. E, claro, o material traz uma questão para fixar. A clínica ampliada caracteriza-se por... E a resposta correta, de novo, a C. Consideração dos aspectos subjetivos no cuidado. Perfeito. A banca quer ter certeza que o candidato entende que ampliar o cuidado não é pedir mais exames, é ampliar o olhar para incluir a subjetividade. É essa a mentalidade. Depois dessa base, que é quase filosófica sobre o SUS, o material mergulha no específico da psicologia hospitalar pediátrica. E o foco, pelo que eu entendi, é no impacto da hospitalização no desenvolvimento da criança. Sim. O hospital é um ambiente estranho, assustador. Para uma criança, o impacto é profundo. O material destaca que ela não processa a experiência como um adulto. Ela interpreta a doença de forma simbólica. Faz todo sentido. A criança não tem o nosso repertório para entender o que está acontecendo. Ela cria as próprias explicações. Exato. Ela pode associar um procedimento doloroso a uma punição, ou o afastamento dos pais como abandono. As reações mais comuns que a banca espera que o candidato conheça são a regressão. Voltar a fazer xixi na cama, por exemplo. Isso, ou ansiedade de separação ou agressividade. O papel do psicólogo é ser um decodificador desse mundo simbólico. E aí que entra a ferramenta mais famosa da área, o brincar terapêutico. Mas o material dá um enfoque bem específico para isso, fugindo do óbvio, né? Totalmente. A questão exemplo do material é muito direta. Na psicologia hospitalar pediátrica, o brincar terapêutico é utilizado principalmente para a alternativa A mais intuitiva, é distrair a criança do sofrimento. Confesso que minha primeira intuição teria sido marcar essa. Parece a resposta mais óbvia, né? A gente quer que a criança se distraia. E essa é a armadilha. É o pega-ratão do senso comum. A resposta correta a C é favorecer a elaboração do adoecimento. Nossa, a diferença é brutal. Isso mostra que a banca não quer um profissional que veja o brincar como um passatempo. Ela quer alguém que entenda o brincar como uma técnica terapêutica, um meio para a criança processar simbolicamente o que ela está vivendo. Terapêutico. A prova está medindo a profundidade do entendimento da técnica. É a diferença entre ser um recreador e ser um clínico. Precisamente. Essa distinção que vale a aprovação. Ok, saindo um pouco da teoria e indo para os desafios práticos. O material destaca muito a questão da avaliação psicológica. Diz que a banca sempre cobra a diferença entre a avaliação na clínica tradicional e a hospitalar. Que diferença é essa? É uma diferença fundamental de objetivo e de método. Na clínica tradicional, a avaliação costuma ser mais longa, para fechar um psicodiagnóstico. Dá um nome ao que a pessoa tem. Isso. No hospital, segundo o material, a avaliação é contínua, dinâmica. O foco não é tanto no diagnóstico, mas em identificar os recursos de enfrentamento, o coping, da criança e da família. Então, a pergunta principal não é qual é o transtorno, mas sim como essa família está lidando com essa crise e como a gente pode ajudar ela a lidar melhor agora. Exatamente. A avaliação serve para subsidiar as decisões da equipe no aqui e agora. E o psicodiagnóstico formal, com testes e tudo. Ele tem seu lugar. Tem, mas é um lugar muito específico. O material deixa claro. Só quando há estabilidade clínica e uma dúvida diagnóstica muito pontual que impacta o tratamento. Não é a ferramenta do dia a dia. O simulado tem uma questão perfeita sobre isso. A número 9. Pergunta como a avaliação psicológica hospitalar se caracteriza. E a resposta correta, B, é breve, dinâmica e contextualizada. Percebe? As outras opções falam em padronizada, centrada em testes.
que é justamente o que a banca quer que o candidato descarte. Ela testa o raciocínio, não a definição pura. E essa ideia de tomar decisões em equipe deve criar um nó ético gigantesco, principalmente no sigilo. Como o material aborda esse campo minado? Você usou a palavra certa, é um campo minado. E é por isso que a banca testa tanto. O sigilo no hospital não é absoluto como num consultório. Claro, porque você trabalha em equipe. Isso. Mas ele também não é inexistente. A chave que o material martela é o critério da relevância para o cuidado. E quem define o que é relevante? Isso não abre uma margem enorme para erro? Abre. E é exatamente esse julgamento clínico que a banca quer avaliar. O psicólogo pode e deve compartilhar com a equipe só o que for estritamente necessário para o plano terapêutico. Entendi. A linha vermelha, segundo o material, é clara. Não se registra em prontuário conteúdos íntimos que não têm impacto clínico. E não se cede a pressões de chefia para quebrar o sigilo sem um motivo técnico. É uma dança delicada. A questão 14 do simulado vai direto nesse ponto. Pergunta o que o psicólogo pode registrar em prontuário. A resposta certa, C, é informações relevantes para o cuidado. Simples e direto. Exato. As outras alternativas trazem os erros. Todas as informações, que seria quebra de sigilo, ou nenhuma informação que inviabiliza o trabalho em equipe. A resposta correta mostra que o candidato sabe fazer esse julgamento. O material finaliza com os temas que talvez sejam os mais difíceis da profissão: cuidados paliativos e o luto. Essa parte deve ser a mais desafiadora. O que o guia nos diz sobre o que a banca está avaliando aqui? Aqui o material sugere que a banca avalia a maturidade ética e clínica. Não é mais sobre saber um conceito, é sobre demonstrar uma postura. A primeira ideia é desmistificar os cuidados paliativos pediátricos. Não significa não fazer mais nada. Não é abandono terapêutico. De forma alguma. O foco muda da cura a qualquer custo para a promoção da qualidade de vida e da dignidade da criança. Isso inclui o suporte à família e também, um ponto que me parece crucial, a própria equipe, certo? O cuidado com quem cuida. Esse é um diferencial que a banca certamente valoriza. O papel do psicólogo vai além do paciente e da família. Ele se estende ao cuidado com o luto da equipe. Facilitar espaços para que os profissionais falem sobre a perda, a dor, isso não é um luxo. É prevenção. É uma estratégia de prevenção de burnout e de estresse traumático secundário. O que é esse estresse traumático secundário? É o trauma que o cuidador desenvolve por exposição contínua ao trauma do outro. É o adoecimento do profissional de saúde. E o simulado reflete isso. A questão 23 fala do suporte à equipe após um óbito. E a resposta certa, a C, diz que a finalidade é prevenir estresse traumático secundário. As outras alternativas mostram uma visão puramente gerencial, fria. Coisas como evitar vínculos afetivos ou aumentar a produtividade. Exatamente. A resposta correta mostra que a banca valoriza um profissional com visão de cuidado institucional. E se você parar para pensar, isso volta lá no começo. Cuidar do trabalhador garante a integralidade do serviço. Tá tudo conectado. Então, no final das contas, depois de analisar todo esse material, fica claro que a prova não é um teste de memorização. É um teste de articulação. A mensagem é essa, do início ao fim. A banca busca um profissional que consiga articular 3 eixos em todas as respostas: a clínica psicológica, a ética profissional e a lógica do SUS. A resposta correta é quase sempre a que integra essas 3 dimensões. O material não ensina só o conteúdo, ele ensina um modo de pensar que conecta esses 3 pilares. E essa ideia de modos de pensar me leva a uma última reflexão, que o próprio material provoca. No final de cada sessão, ele oferece os próximos passos, sabe? Incentiva o candidato a criar suas próprias questões ou até a fazer uma versão ultra enxuta do conteúdo, de 5 páginas. Um resumo do tipo decore e passa. Isso me fez pensar. Isso levanta uma questão importante sobre o próprio ato de aprender para um fim específico, né? Diante de um desafio desses, o que é mais eficaz? Dominar a lógica profunda e interconectada da área, como o material propõe no início? Ou focar nessa versão mais condensada, pragmática,
projetada só para passar na prova. E, mais importante, o que a gente ganha e o que a gente perde ao escolher um caminho ou outro. Não só para a prova, mas para a futura prática profissional que vem depois dela. Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo. Bem,